Bem-vindo ao curso de Psicanálise da Associação Brasileira de Psicanálise Insight. Aula de hoje: Aparelho psíquico para Freud, Winnicott e Melanie Klein. Distanciamentos e aproximações do conceito de aparelho psíquico, parte 2. Sigmund Freud descreveu o processo primário e processo secundário. Convém que se comece com um comentário. Quando tratamos da inacessibilidade, falamos em termos especiais, como se os sistemas pré-consciente e inconsciente fossem regiões da mente com fronteiras entre si. Naturalmente que tal ideia é uma ficção, mas uma ficção bastante útil na medida em que explica a própria denominação da teoria. Contudo, em 1900, Freud já dizia que os sistemas mentais que vinha de distinguir não poderiam ser imaginados como localizações distintas, senão num sentido estritamente figurado. Completando o comentário, Freud disse que a melhor maneira de definir os sistemas inconsciente e pré-consciente é em termos de descarga e de potencial de energia. O sistema inconsciente, por exemplo, é adequadamente definido como compreendendo aqueles elementos e processos mentais que funcionam de conformidade com o processo primário. No que se refere aos sistemas pré-consciente e inconsciente, estes funcionam de acordo com o processo secundário. Mas há duas outras características do processo primário a se considerar. 1. As catéxias de energia mental são facilmente deslocadas, dotadas de acentuada mobilidade. 2. Tais catéxias são prontamente condensáveis. No inconsciente, devem ser considerados os seguintes mecanismos. A. O deslocamento. Consiste na mobilização e mudança de lugar de uma carga psíquica, um deslocamento da importância de uma unidade para outra. B. A condensação. Consiste na união de vários elementos separados que têm uma certa afinidade. C. A projeção. Produz-se geralmente na paranoia, em que o sujeito projeta seus impulsos agressivos sobre outro ou outros, e depois sente-se perseguido e acusado por esses mesmos impulsos que ele projetou. D. A identificação. A identificação ou transferência da ênfase do objeto para o sujeito constitui uma manifestação psíquica geral. Diz Nunberg: em todo momento nos identificamos com alguém. Mediante esse processo, uma pessoa considera-se em certa medida semelhante a outra. O menino copia o modo de agir do pai, e esse processo de identificação parece ser a possibilidade de uma mútua compreensão humana. Ainda relacionado ao processo primário do inconsciente, devemos alistar as seguintes características. A. Ausência de cronologia. B. Ausência de conceito de contradição. C. Linguagem simbólica. D. Igualdade de valores para a realidade interna e a externa, ou supremacia da primeira. E. Predomínio do princípio do prazer. Dito isto, podemos agora detalhar mais a coisa e assim teremos: 1. O somatório da energia mental investida num processo ou representação é chamada de a sua catequização. 2. O aspecto do funcionamento mental que se relaciona com a energia mental empenhada em determinado fenômeno psíquico é chamado de o aspecto econômico, ou seja, quantitativo, desse fenômeno. 3. Tendo sido a energia mental definida como originária dos impulsos instintivos e desencadeadora da atividade mental, podemos então presumir que a gratificação instintiva resulta em uma descarga de energia mental e que qualquer tipo de atividade psíquica costuma fazer-se acompanhar de transferência ou de um fluxo de energia mental.
Topografia de personalidade. A divisão topográfica da personalidade compreende o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Consciente inclui as porções da vida mental a que o indivíduo tem acesso de forma imediata. Inclui também a maior parte, mas não a totalidade do ego. Pré-consciente inclui as partes da vida mental que podem ser trazidas ao consciente após um esforço de concentração da atenção. Compreende principalmente o ego. Inconsciente é desconhecido para o indivíduo, conquanto partes do seu conteúdo possam, às vezes, passar para a pré-consciência e daí virem a se manifestar no consciente. Passo a apresentar a caracterização desta teoria segundo o que abstraímos da obra de Freud: o id, o ego, o superego. Vamos representar a teoria estrutural de duas maneiras. Melanie Klein. As teorias de Sigmund Freud e de Melanie Klein fazem parte do modelo estrutural pulsional. A diferenciação fundamental estabelecida é feita entre o modelo estrutural pulsional e a perspectiva alternativa de um modelo estrutural relacional. As premissas fundamentais do modelo estrutural pulsional podem ser assim resumidas. 1. Por uma concepção de indivíduo como unidade fundamental, pensado como divorciado do contexto relacional desde os primórdios da constituição de seu psiquismo. 2. Pela ausência da pressuposição de laços pré-ordenados com o ambiente humano, fazendo do outro uma criação da pulsão. 3. Pela concepção de pulsão como a origem de toda ação humana, determinando os contornos de sua relação original e atual com o mundo externo. A teoria de Melanie Klein, que de maneira decisiva insistiu nos aspectos destrutivos do superego, não deixou Freud indiferente. Entretanto, não podemos deixar de observar de que no próprio Freud, bem antes de Melanie Klein, se encontram indícios muito interessantes a propósito da face pulsional do superego. De certa maneira, a teoria kleiniana constitui um desenvolvimento das aberturas apontadas por Freud. Para Klein, o superego arcaico inicia sua formação no momento em que as tendências pré-edipianas sádico-orais e sádico-anais estão no auge. A criança equaciona pênis, seio, boca, vagina, barriga, bebê, já que sua primeira realidade é uma realidade corpórea. Em Melanie Klein, o superego torna-se nitidamente arcaico, pulsional e feroz. A autora traz efetivamente uma nova perspectiva de análise. O ataque pulsional vai finalmente assumir aí um estatuto crucial. A concepção kleiniana do superego resulta justamente do privilégio atribuído à singularidade do mundo interior. Constatando a oposição ou o contraste entre a severidade que o superego pode desenvolver e a tolerância dos pais, essa concepção supõe que a formação do superego não seria calcada sobre as interdições parentais. Não se trata aqui dos pais reais, mas sim de uma imagem que se constitui no interior do psiquismo. Klein elucida como se formaria o superego arcaico, dizendo que o ego tem ainda um outro meio de controlar aqueles impulsos destrutivos que ainda permanecem no organismo. Pode mobilizar uma parte deles como uma defesa contra a outra parte. Desse modo, o id sofrerá uma cisão, que é, creio eu, o primeiro passo na formação das inibições pulsionais e do superego. Segundo Klein, o superego retira sua força totalmente do sadismo do id,
força que ela considera biológica, uma vez que o caráter atacante e feroz do superego provém da força das pulsões. As raízes pulsionais das interdições superegóicas são, portanto, reconhecidas por ela. A questão da interdição moral fica, enfim, nitidamente secundarizada, o que só se torna possível aqui porque a alteridade não é central nesse sistema teórico. Vemos que na teoria kleiniana, que o superego termina, portanto, por alcançar, embora secundariamente, um caráter ético e moral. É a transformação do superego perseguidor num superego legislador, passagem que vem evocar a culpabilidade e a ideia de uma síntese. O superego legislador teria dessa maneira que ser situado num registro secundário, formulação sem dúvida interessante, mas que não soluciona o problema do paradoxo do superego. No sistema kleiniano, o superego tenderá, portanto, a apresentar um duplo caráter, superego mau e superego bom, sendo que este está diretamente ligado à culpa reparadora. A relação entre ataque pulsional e culpa mantém assim um caráter muito ambíguo, apesar das indicações de Klein que nos orientam para a ideia de uma articulação complexa. Donald Winnicott. Winnicott conserva a tradição de maneira curiosa, em grande parte distorcendo-a. A sua interpretação dos conceitos freudianos e kleinianos é tão idiosincrática e tão pouco representativa da formulação e intenção originais deles, a ponto de torná-las, às vezes, irreconhecíveis. Ele reconta a história das ideias psicanalíticas, não tanto como se desenvolveu, mas como ele gostaria que tivesse sido, reescrevendo Freud para torná-lo um predecessor mais claro e mais fácil da própria visão de Winnicott. Para Winnicott, é nesses primeiros 6 meses de vida aproximadamente que o ser humano bebê acha-se num estado de total dependência do meio, representado nessa época pela mão ou por um seu substituto. O bebê depende inteiramente do que lhe é oferecido pela mãe. Porém, o mais importante e que constitui a base da teoria é o desconhecimento de seu estado de dependência por parte do bebê. Na mente do bebê, ele e o meio são uma coisa só. Ora, idealmente, seria uma perfeita adaptação às necessidades do bebê que a mãe permitiria o livre desenrolar dos processos de manutenção. Winnicott diz que o inconsciente só pode existir depois que houver um eu que possa constituí-lo como reprimido para ele nos estágios mais precoces do desenvolvimento da criança. Portanto, o funcionamento do ego deve ser considerado um conceito inseparável daquele da existência da criança como pessoa. Não há ide antes do ego.